Fala isso! Você tá bom demais? Seja bem-vindo ao canal da Biobrasa. Eu sou Fernando Costa, eu sou professor de Biologia e eu vou ser seu professor aqui na internet de graça, 0800. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre ciclo do nitrogênio. É um assunto dentro da ecologia que cai todo ano no Enem. Todo ano no Enem você pode esperar pelo menos uma questão do ciclo do nitrogênio. Então nós vamos trabalhar todo o ciclo do nitrogênio para você fazer qualquer questão que cair de ciclo do nitrogênio na sua prova. Tá? Eu já vou te pedir desde já para você me seguir aqui nas redes sociais, estão aparecendo aqui, para você se inscrever já no meu canal, para você ativar o sininho para receber as notificações e mandar para os seus amigos que estão na caminhada junto com você. Demorou? Mas vamos parar de enrolação, bora pro vídeo. Tamo junto e roda a vinheta aí, bora lá! Fala isso! Como eu estava falando então com vocês, o assunto de hoje é ciclo do nitrogênio e você precisa dominar o ciclo do nitrogênio porque é um assunto que cai muito nas provas. Todo ano você pode esperar, todo ano cai uma questão de ciclo do nitrogênio dentro do Enem. Lembrando que ecologia é o assunto que mais cai no Enem. E dentro da ecologia, o ciclo do nitrogênio é o ciclo que está mais presente. De todos os ciclos biogeoquímicos, ciclo da água, ciclo do fósforo, ciclo do enxofre, ciclo da matéria, ciclo do carbono, sei que lá, o nitrogênio, o ciclo do nitrogênio é o ciclo que mais cai. Por quê? Porque o nitrogênio é uma molécula que está presente em muitas moléculas que são essenciais. O nitrogênio é uma substância que está presente em muitas moléculas essenciais para a nossa vida. Então eu elenquei algumas aqui. Então vem comigo aqui na câmera de cima, vem para o quadro aqui para eu poder te mostrar. Então vem para o quadro aqui. Ó. Eu elenquei aqui algumas substâncias que têm nitrogênio. Então, ó, os aminoácidos têm nitrogênio. Os aminoácidos, lembrando que os aminoácidos eles são os constituintes das proteínas. Então, sem aminoácidos, sem proteína, sem vida. Tá? Ele vai estar presente também no nosso DNA e no nosso RNA, que são os nossos ácidos nucleicos. Então, DNA e RNA também têm nitrogênio, porque eles têm as tais das bases nitrogenadas. Tá? Então, tá aqui DNA do inglês DNA e RNA do inglês RNA. Que é isso? Você tá doido? Eu tô bilíngue demais. Não. Enfim, Brasil, voltando aqui. Vai estar presente também no ATP, que é a moeda energética das células produzida principalmente na respiração celular, e na maioria das vitaminas. Né? Vitaminas são aminas vitais. Né? O agrupamento amino é aquele agrupamento que geralmente tem um carbono ligado a um NH2. Certo? Então, esse agrupamento amina tem um nitrogênio aqui, porque é um NH2 ligado a um carbono, a gente chama isso aqui de radical ou agrupamento amino. Como a maioria das vitaminas tem esse agrupamento, né, a presença do nitrogênio também está nas vitaminas. Beleza? Fechou? Tranquilo? Então, beleza. Então, agora que você sabe qual que é a importância do nitrogênio, por que ele é tão cobrado em provas, por que ele é tão importante, vamos entender de vez como que ele acontece, qual que é a dinâmica dele aqui. Peraí, deixa eu só consertar aqui, porque eu acabei apagando aqui. Então, beleza. Então, vem comigo aqui, ó. A principal fonte de nitrogênio que a gente tem é o nitrogênio atmosférico, beleza? Esse nitrogênio atmosférico, o nitrogênio costuma ser o gás mais presente na atmosfera. Então, a principal fonte de nitrogênio vai ser o nitrogênio atmosférico. Então, já tinha colocado aqui, ó, ciclo do N2 é o que a gente vai estudar hoje, tá? E a principal fonte é o nitrogênio atmosférico. Aqui, Brasil, o que acontece? Você vai ter um indivíduo fotossintetizante, um indivíduo produtor, que nas raízes desses indivíduos produtores, geralmente plantas, nas raízes dessas plantas, eu tenho nódulos de bactérias. Esses nódulos de bactérias são nódulos de bactérias. Cada bolinha dessa que eu estou colocando na raiz dessa planta aqui representa um nódulo de bactéria. Esse nódulo de bactérias são nódulos de bactérias nitrificantes. São nódulos de bactérias que conseguem pegar o N2 atmosférico e transformar numa molécula inorgânica que contém nitrogênio. Geralmente as plantas que têm isso são chamadas de plantas que fazem isso, são chamadas de plantas leguminosas. Tá? Então aqui eu tenho uma leguminosa. O que é uma leguminosa? Uma leguminosa é uma planta que tem a característica leguminosa.
leguminosa. Uma leguminosa é uma planta que tem a característica de colocar nitrogênio no solo através de um processo chamado de fixação. Então, o que é uma leguminosa? Vem comigo aqui, ó. Uma leguminosa é aquela planta que dá fruto em formato de vagem, tá? Então você pega aí uma ervilha, você pode pegar um feijão, você pode pegar uma lentilha, tá? Todas essas são leguminosas. O que são as leguminosas, Brasil? Quando você abre o fruto delas, as sementinhas estão todas enfileiradinhas, todas assim formando uma fileirinha. Niki é no quê? Niki elas formam uma fileirinha. Essa é uma característica dessas plantas que a gente chama de leguminosas, que é uma planta que dá um fruto em formato de vagem, beleza? A vagem é esse fruto, quando você abre as duas metadinhas, as sementinhas estão todas enfileiradinhas de um lado do outro. Você pode pegar um amendoim, né? Quando você compra um amendoim com casca, você pode abrir ele que você vai conseguir ver isso aí, beleza? Tranquilo? Fechou? Então tá aqui, ó, leguminosa. As bactérias que tem nessas raízes dessas plantas vão formar uma associação mutualística aqui entre bactérias e raízes de plantas, que a gente vai chamar isso aqui de bacteriorrizas. Vou escrever aqui, ó, bacteriorrizas. O que são bacteriorrizas, Brasil? São associações mutualísticas entre bactérias e raízes de plantas. O que é uma associação mutualística, professor? Deixa eu só tomar uma água aqui. Uma associação mutualística é uma associação em que ambas as partes, ambas as espécies vão ser beneficiadas. A bactéria ela fixa o nitrogênio para a planta e a planta, em contrapartida, vai oferecer algum tipo de alimento, algum tipo de substrato para essa bactéria, para ela poder viver ali e se alimentar. A associação mutualística, geralmente, quando você desfaz essa associação, ambos os indivíduos acabam morrendo porque eles dependem dessa associação para poder sobreviver. Se a planta não conseguir fixar o nitrogênio, ela não vai conseguir fabricar a matéria orgânica dela, ela vai morrer. Se a bactéria ela não conseguir, não tiver ali com a planta não fornecer o alimento, o substrato que ela precisa, ela também vai morrer. Beleza? Então, o ciclo do nitrogênio, eu costumo dizer que ele é dividido em 3 partes. Todo este processo aqui, que a gente vai pegar do N2 atmosférico até essa substância aqui, que é chamada de nitrato, tá? A gente vai chamar esse processo todo de nitrificação. Só que a nitrificação ela é dividida em 3 etapas. Nós vamos dividir essa nitrificação em fixação, nitrosação e nitratação. Então, a nitrificação ela é dividida em fixação ou amonificação, nitrosação e nitratação. Então, volta no quadro aqui que eu vou te explicar isso visualmente, tá? Em que as bactérias do gênero Rhizóbio pegaram esse N2 atmosférico aqui, eles vão transformar numa molécula de amônia, que é NH3, ou numa molécula de amônio. O amônio é uma molécula que tem um hidrogênio a mais e perdeu um elétron, um NH4+, um NH4 protonato. Então, este processo é chamado de fixação e o gênero de bactérias que fazem isso são bactérias do gênero Rhizóbio. Essa é a primeira etapa. O N2, o NH3, a amônia ou amônio, já pode ser absorvido por essa própria planta ou por qualquer outro produtor. Que diabos é um produtor? É um indivíduo capaz de produzir o seu próprio alimento. Geralmente esse indivíduo vai fazer um processo de fotossíntese para produzir matéria orgânica, para produzir o que a gente chama de biomassa, que é a matéria orgânica daquele indivíduo, certo? Só que o seguinte, tanto a amônia quanto o amônio, eles são moléculas muito tóxicas. Então agora vão ter bactérias de vida livre, bactérias que estão no solo, tá aqui, ó, daqui para baixo é tudo solo, tá? Bactérias de vida livre, bactérias que estão no solo. Deixa eu ajeitar o meu solo aqui, ó. Vou colocar aqui uns risquinhos, só para ficar falando assim que, tipo assim, tá ligado? Que isso aqui é o solo, beleza? Daqui para baixo é tudo bactéria que está no solo. Essas aqui também estão no solo, porque estão na raiz da leguminosa, mas elas não são bactérias de vida livre, elas são bactérias que estão em associações mutualísticas chamadas de bacteriorrizas. Beleza? Até aí de boa, né? Tranquilo. Nós vamos pegar esse NH3 ou NH4+, e vamos agora fazer um processo, vai ter outros tipos de bactérias que vai transformar essa molécula numa molécula de nitrito, tá? Que é esse NO2- aqui. O gênero de bactérias que transforma amônio ou amônio em nitrito são bactérias do gênero Nitrosomonas. E esse processo é o que eu falei com vocês, que é a segunda etapa da nitrificação, que a gente chama de nitrosação.
Beleza? Depois esse nitrito ainda vai ser transformado numa terceira molécula inorgânica que contém nitrogênio, que é o nitrato, que é esta molécula aqui, ó, NO3-. O gênero de bactérias que faz isso são bactérias do gênero Nitrobacter, e esse processo, que é o último, a terceira etapa da nitrificação, é chamada de nitratação. Então, se você juntar fixação, nitrosação e nitratação, você vai ter a nitrificação. Lembrando que a nitrificação é dividida em fixação, nitrosação e nitratação. Pronto, nós temos essas moléculas aqui, ó, que podem ser absorvidas já pelo produtor. Então, o produtor ele vai fazer o quê? Ele vai absorver tanto o nitrito quanto o nitrato. Então, quando o produtor ele tem acesso a esse nitrogênio que foi colocado aqui no solo na forma de nitrito e nitrato, ele vai produzir a sua molécula orgânica, tá? Ele vai produzir as moléculas orgânicas dele e ele vai absorver o nitrito e o nitrato muito mais do que a amônia, porque são moléculas menos tóxicas, tá? Depois disso, esse nitrogênio vai ser passado para os consumidores. Por quê? Consumidor é aquele que não é capaz de produzir o seu próprio alimento, portanto, ele vai consumir uma molécula orgânica que o produtor produziu. Que molécula orgânica que vai ser essa? No caso, essa molécula orgânica pode ser uma maçã, pode ser uma pera, pode ser uma banana, pode ser uma uva, pode ser um feijão, pode ser um amendoim, pode ser um piqui. Aô, Norte de Minas, hein? Você tá doido? Piqui é bom demais. É pra acabar com os piquis de Goiás. Enfim, piqui é uma frutinha do Cerrado extremamente saborosa. Pessoal do Norte de Minas, um abraço pessoal do Norte de Minas. Se tiver alguém do Norte de Minas me assistindo aí, um beijo. Sou do Norte de Minas, aí da minha terra. Um beijo para vocês. E em Goiás também tem muito piqui. Lá no Norte de Minas tem muito piqui. Tem até aquela musiquinha. É pra acabar com os piquis de Goiás. É daqui lá, sou do queijo de Minas. Imagina juntar piqui com queijo. Nossa, misericórdia, bom demais. Enfim, Brasil, aí os consumidores vão pegar essa molécula orgânica e vão fabricar a sua própria biomassa. Vai chegar em um determinado momento que esses consumidores, eles vão precisar de eliminar esse excesso de nitrogênio que foi consumido aqui. Para isso, a gente elimina esse excesso de nitrogênio na forma de excretas nitrogenadas. Essas excretas nitrogenadas nada mais, nada menos é do que o xixi, tá? A gente vai fazer xixi e quando esses consumidores fazem xixi, eles devolvem esse nitrogênio na forma de amônia para o ambiente novamente, tá? Aí o seguinte, Brasil, essa forma de devolver o nitrogênio na forma de amônia, isso é para indivíduos menos complexos. Então, vem comigo aqui, ó. A nossa espécie, por exemplo, nós somos seres altamente complexos. No nosso fígado acontece um fenômeno chamado ciclo da ornitina. O que é o ciclo da ornitina? Lá no nosso fígado, a gente pega um aminoácido, transforma esse aminoácido, retira dele o agrupamento amina, faz a amônia, só que depois a gente transforma essa amônia em ureia e ácido úrico, que são moléculas muito menos tóxicas para nós. Então, existem outras formas também de devolver esse nitrogênio para o ambiente. Pode ser na forma de ácido úrico, pode ser na forma de ureia, que são compostos que têm amônia, são excretas nitrogenadas também, só que tem uma quantidade de amônia menor, até mesmo porque a amônia é muito tóxica para o nosso corpo e manter essa amônia no nosso corpo é muito prejudicial para a gente. Beleza? Então, a gente, seres mais complexos, a gente transforma a amônia em ureia e ácido úrico. Mas se você pegar um peixe, por exemplo, a excreta dele vai ser quase 100% à base de amônia mesmo. Beleza? Então, como eu havia dito lá no início do vídeo, esse processo todo de pegar o N2 atmosférico e transformá-lo numa molécula de nitrato, a gente vai chamar esse processo de nitrificação. Lembrando mais uma vez do inglês. One more time. Que é isso? Você tá doido? Mais uma vez que a nitrificação ela é dividida em fixação ou amonificação, nitrosação e nitratação. Beleza? Existe um grupo de bactérias que faz o processo inverso. Vem no quadro aqui rapidinho para eu poder te mostrar. Nós estamos vendo esse processo aqui, ó.
da fixação em direção à nitratação. Mas existe um grupo, na verdade, uma espécie de bactérias que faz o processo inverso. Vai conseguir pegar esse N2 aqui, esse NO3- aqui, esse nitrato, e transformá-lo novamente em amônia. Deixa eu escrever aqui NH3 novamente, tá? Tinha apagado aqui. A gente vai conseguir transformar essa espécie de bactérias vai conseguir transformar esse nitrito em amônia ou em N2 atmosférico também. Então, a espécie de bactérias, eu vou pedir para colocar na tela aqui, a espécie de bactérias mais comum, que é a espécie de bactérias desnitrificantes. O que é uma bactéria desnitrificante? Uma bactéria que faz o processo inverso. Em vez de transformar em amônia, nitrito e nitrato, ela vai pegar o nitrato e transformar esse nitrato em amônia ou N2 atmosférico novamente. São chamadas de bactérias desnitrificantes. O grupo, a espécie de bactérias mais comum que faz isso é a espécie Pseudomonas desnitríficas. Coloca na tela pra gente aí, Pseudomonas desnitríficas. Beleza? Com isso, a gente fecha o ciclo do nitrogênio com chave de ouro. Mais uma vez, eu te falo para você, você tem que saber, você tem que dominar o ciclo do nitrogênio, porque ele é um assunto que cai todos os anos no Enem, beleza? Mais uma vez eu te peço para você se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações, dar like no vídeo, compartilhar com seus amigos de caminhada que estão estudando para o Enem junto com você, e aproveita, eu estou deixando aqui de novo, me siga aqui nas redes sociais, estou deixando meu Instagram aqui, me segue lá, que lá eu posto conteúdo também todos os dias de biologia para o Enem. Fechou? Valeu demais, foi um prazer inóspito, uma explosão de alegria. Mandem brasa, beijo, tchau, juízo, até a próxima aula. E não se esqueça nunca, aprovação é construção. Valeu, tchau, até mais!